Um curso em milagres. 7. Criar versus autoimagem. Cada sistema de pensamento tem de ter um ponto de partida. Começa com o ato de fazer ou de criar, uma diferença que nós já discutimos. A semelhança entre eles está no seu poder como fundamentos. A sua diferença está no que se fundamenta neles. Ambos são pedras angulares para os sistemas de crença pelos quais se vive. É um equívoco acreditar que um sistema de pensamento baseado em mentiras é fraco. Nada que tenha sido feito por uma criança de Deus deixa de ter poder. É essencial reconhecer isso, porque de outra forma não serás capaz de escapar da prisão que tu mesmo fizeste. Tu não podes resolver o problema da autoridade depreciando o poder da tua mente. Fazê-lo é enganar-te e isso te ferirá porque realmente compreendes a força da mente. Também reconheces que não podes enfraquecê-la, nem mais nem menos do que podes enfraquecer a Deus. O diabo, entre aspas, é um conceito assustador porque ele parece ser extremamente poderoso e extremamente ativo. É percebido como uma força em combate contra Deus, guerreando com ele pela posse das suas criações. O diabo engana com mentiras e constrói reinos nos quais tudo está em direta oposição a Deus. No entanto, atrai os homens em vez de causar-lhes aversão, e eles estão dispostos a vender-lhe, entre aspas, as suas almas em troca de dádivas sem valor real. Isso absolutamente não faz nenhum sentido. Já discutimos a queda ou a separação anteriormente, mas o significado disso tem que ser compreendido de forma clara. A separação é um sistema de pensamento bastante real no tempo, embora não na eternidade. Todas as crenças são reais para aquele que acredita. O fruto de apenas uma árvore foi, entre aspas, proibido no jardim simbólico. Mas Deus não poderia tê-lo proibido ou não teria sido comido. Se Deus conhece suas crianças, e eu te asseguro que Ele as conhece, tê-las-ia posto em uma posição na qual a sua própria destruição seria possível? A árvore proibida, entre aspas, foi chamada de árvore do conhecimento. No entanto, Deus criou o conhecimento e deu-o livremente às suas criações. O simbolismo aqui tem recebido muitas interpretações, mas podes ter certeza de que qualquer interpretação que veja Deus ou suas criações como se fossem capazes de destruir seu próprio propósito é um erro. Comer do fruto da árvore do conhecimento é uma expressão simbólica para a usurpação da capacidade de se autocriar. Esse é o único sentido no qual Deus e as suas criações não são co-criadores. A crença em que o sejam está implícita no autoconceito ou na tendência do ser de fazer uma imagem de si mesmo. Imagens são percebidas, não conhecidas. O conhecimento não pode enganar, mas a percepção, sim. Tu podes te perceber como se estivesse criando a ti mesmo. Porém, não podes fazer mais do que acreditar nisso.
Não podes fazer com que isso seja verdadeiro. E, como eu te disse antes, quando finalmente percebes corretamente, só podes te contentar em não poder. Até então, todavia, a crença em que podes é a pedra fundamental do teu sistema de pensamento e todas as tuas defesas são usadas para atacar as que possam trazê-la à luz. Tu ainda acreditas que és uma imagem da tua própria feitura. Tua mente está dividida em relação ao Espírito Santo nesse ponto. E não há nenhuma resolução enquanto tu acreditas na única coisa que é literalmente inconcebível. É por essa razão que não podes criar e estás com muito medo em relação ao que fazes. A mente pode fazer com que a crença na separação seja muito real e muito amedrontadora. E essa crença é o diabo, entre aspas. É poderosa, ativa, destrutiva e está em clara oposição a Deus, porque literalmente nega a sua paternidade. Olha para a tua vida e vê o que o diabo tem feito. Mas reconhece que esse feito certamente será dissolvido à luz da verdade, porque o seu fundamento é uma mentira. A tua criação por Deus é o único fundamento que não pode ser abalado, porque a luz está nele. O teu ponto de partida é a verdade e tens que retornar ao teu começo. Muito já foi visto desde então, mas nada tem realmente acontecido. O teu ser ainda está em paz, muito embora a tua mente esteja em conflito. Tu ainda não voltaste atrás o suficiente e é por isso que ficas tão amedrontada. À medida que te aproximas do começo, sentes o medo da destruição do teu sistema de pensamento sobre ti, como se fosse o medo da morte. Não existe morte, mas existe uma crença na morte. O ramo que não der fruto será cortado e secará. Fica contente. A luz brilhará vinda do verdadeiro fundamento da vida e o teu sistema de pensamento vai erguer-se corrigido. Não pode erguer-se de outro modo. Tu, que tens medo da salvação, estás escolhendo a morte. Vida e morte, luz e escuridão, conhecimento e percepção não são conciliáveis. Acreditar que podem ser reconciliados e acreditar que Deus e o seu Filho não podem. Só a unicidade do conhecimento está livre de conflito. O teu reino não é deste mundo, porque te foi dado de além deste mundo. Apenas nesse mundo a ideia de um problema de autoridade é significativa. Não se deixa o mundo pela morte, mas sim pela verdade. E a verdade pode ser conhecida por todos aqueles para quem o reino foi criado e pelos quais ele espera.